E aí, sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Franciele, professora de Ciências da Rede Estadual de Ensino, e vim aqui dar a nossa segunda aula para vocês, tá? Então, essa segunda aula a gente também vai falar de um tema muito interessante, que é um tema que a gente fala bastante sobre os seres vivos, né? O primeiro tema a gente falou mais sobre a atmosfera, sobre o ar, sobre essas coisas. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os seres vivos. Então vamos lá, gente. Vou mudar a tela aqui pra gente começar a nossa aula, tá? O tema de hoje a gente vai começar também com uma notícia pra gente dar uma lida e falar um pouquinho sobre ela, tá? Mais de 2.000 joaninhas são distribuídas no dia do aniversário de 122 anos de Belo Horizonte. Essa notícia, então, de dezembro do ano passado. Gente, ali embaixo ainda está escrito assim: insetos são eficazes no controle de pragas em hortas urbanas e em árvores vítimas da chamada mosca branca. O desenho aqui está mostrando pra gente ainda a joaninha e os pulgões. A joaninha, apesar dela parecer um bichinho inofensivo, bonitinho, fofinho, ela é um dos maiores predadores que a gente tem no mundo animal. Verdade, gente, ela preda muito animal, né? Por exemplo, o pulgão, ela se alimenta deles. Então, a gente tem que cuidar, quando a gente olha o animal, a gente não julgar, vamos dizer assim, ele pela aparência, né? Então, a joaninha, ela é perigosa para o mundo animal, ela é uma grande predadora, ela tá ali quase no topo de cadeia, tá? Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Quando a gente está falando de um animal se alimentando do outro, ou no caso aqui o pulgão que está se alimentando da planta, a gente está falando de interações entre os seres vivos, né? O pulgão interagindo com a planta, a joaninha interagindo com o pulgão, interagindo com a planta também. Então, às vezes, essas interações podem ser interações boas, onde todo mundo se dá bem, ou podem ser interações ruins, onde alguém se dá mal nessa relação. Então, vamos falar hoje sobre as relações ecológicas. Então, as relações ecológicas são essas relações que acontecem entre os seres vivos. Vamos ver aqui então, gente. Então, tá mostrando aqui, ó, bonitinho ali, um lagarto, uma mosquinha. Relações ecológicas são interações que acontecem entre os seres vivos. Então, os seres vivos, eles interagem entre si o tempo todo. Seja de forma boa, seja de forma ruim, às vezes é neutra para um deles. Mas a gente vai falar quais são essas relações ecológicas hoje. Primeiro, antes da gente falar quais são elas, a gente precisa classificá-las. A gente tem duas formas de classificar essas relações. Essas relações, elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Nas relações intraespecíficas, são as relações que ocorrem entre dois seres vivos da mesma espécie. A gente está dando exemplo aqui do pinguim, né? Está mostrando ali um casalzinho de pinguim com filhotinho. Então, eles estão interagindo entre eles. Então, interação entre animais da mesma espécie, a gente chama de relação ecológica intraespecífica. Intra significa dentro da mesma espécie. Já a relação interespecífica, inter significa entre espécies diferentes. Então, ocorre entre duas ou mais espécies diferentes. Aqui a gente também está vendo o exemplo de um pinguim, só que agora aqui o pinguim, ele está comendo um peixe. Vocês estão vendo só o rabinho do peixe ali. Mas é uma relação entre duas espécies diferentes. Então, vamos lá. Primeira coisa importante de lembrar. Relação intraespecífica, aquela que ocorre entre espécies. Opa, vamos lá, de novo. Relação intraespecífica, a relação que ocorre entre organismos da mesma espécie, dentro da mesma espécie. A relação interespecífica é a relação que ocorre entre organismos de espécies diferentes. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, gente, porque na maioria das vezes a gente vai estar falando de animais. Você tem que lembrar que as relações ecológicas não ocorrem só entre animais. Ocorrem entre plantas, fungos, bactérias, ou seja, todos os seres vivos, tá? Continuando. A gente ainda pode classificar as nossas relações entre harmônicas e desarmônicas. Qual que é a diferença delas? As relações harmônicas, harmônica lembra harmonia, harmonia lembra uma coisa boa. Então as relações harmônicas são aquelas relações onde todo mundo se dá bem, ou pelo menos ninguém é prejudicado. Então, nesse caso aqui, a gente está mostrando o exemplo do jacaré e de um pássaro ali. O jacaré não vai comer o pássaro vai limpar o dente do jacaré. Então ali é uma relação harmônica. Ninguém está sendo prejudicado. O jacaré está saindo com o dente limpinho e o pássaro está ganhando alimento. Então, os dois são beneficiados. Mas relação harmônica pode ser aquela também onde um deles é beneficiado, mas que para o outro não faz diferença. Tá? Então, relação harmônica, ninguém sai prejudicado dessa relação. Já na relação desarmônica, uma coisa desarmônica, que está em desarmonia, é uma coisa ruim.
é uma coisa prejudicial. Então, na relação desarmônica, alguém se dá mal na relação. Pode ser os dois, pode ser um só, né, se a gente estiver falando só. Então, aqui está mostrando uma leoa e uma zebra, né? Então, nesse caso, a zebra está se dando mal. Então, se um deles se deu mal, a relação é desarmônica, tá? Então, de volta. Harmônica, ninguém é prejudicado. Desarmônica, alguém se dá mal. Vamos começar, então, falando das relações harmônicas, tá? Então, relações onde ninguém é prejudicado. Primeira relação. A gente vai começar, então, falando das relações que são harmônicas intraespecíficas. Ó. Então, coloquei um sinalzinho de igual para dizer que é da mesma espécie e harmônica, uma risadinha para dizer que ninguém está sendo prejudicado, tá todo mundo feliz nessa relação, tá? Primeira relação harmônica intraespecífica, a colônia. A colônia é um tipo de relação onde organismos da mesma espécie, porque é intraespecífica, eles estão ligados fisicamente, anatomicamente. Então, a gente está vendo aqui dois casos específicos, tá? Então, esses organismos, eles estão unidos, eles estão grudados, né? A gente não consegue identificar direito onde começa um, onde começa outro, muitas vezes. Exemplo, os corais, a gente está vendo aqui um exemplo de um coral, tá? Então, cada coisinha coloridinha desse que vocês estão vendo aqui é um pólipo. Tá? Então, os pólipos, que são animais, eles se juntam, eles ficam grudadinhos para formar uma estrutura maior chamada de coral. Tá? Então, quando a gente ouve falar recife de coral, a gente está ouvindo falar desses animais. Né? Os pólipos que fazem essa ligação anatômica, essa ligação física entre os corpos deles, formando então uma colônia. Outro exemplo são as caravelas. As caravelas, você olha para ela, aparece uma água-viva. E ela é parente da água-viva, assim como também os corais são, tá? Porém, ela não é um animal só. São vários animais que a gente nem consegue identificar aqui nesse caso, onde começa um, onde começa o outro, né? Mas a gente sabe que são vários animais que se uniram para formar essa estrutura maior. Também são pólipos, tá? Então, tanto no caso do coral quanto no caso da caravela, é formado pela união de pólipos. Então os pólipos se unem, né, eles se ligam fisicamente para formar uma estrutura maior, que pode ser ou a caravela ou o coral. Então, colônia. Animais da mesma espécie, no caso aqui, se unem fisicamente para formar uma estrutura maior. Segunda relação, ainda harmônica intraespecífica, a sociedade. No caso da sociedade, também são animais da mesma espécie, porém eles não estão grudados, eles não estão ligados anatomicamente. Eles só têm uma divisão de trabalho. Então, todos os animais, nesse caso da sociedade, um depende do outro para sobreviver. Mas eles dividem o trabalho, eles não estão grudados. Exemplo disso, a colmeia, então as abelhas. Uma colmeia, cada abelha tem uma função diferente. E todas elas dependem uma das outras para sobreviver. Outro exemplo, formigueiro, né? As formigas dentro do formigueiro também têm divisão de trabalho. A gente tem a formiga rainha, que é a que acasala, que bota os ovos, da onde vão nascer as novas formiguinhas. A gente tem formiga, que é enfermeira, que fica cuidando desses bebês que nascem. A gente tem a formiga que é macho, que a função dela é acasalar com a formiga rainha para produzir novas formigas. A gente tem a formiga soldado, que defende o formigueiro. A gente tem as cortadeiras, que são aquelas que vão atrás das folhas ou de outras coisas para levar para dentro do formigueiro. Então, cada formiga tem uma função específica. Elas vivem em sociedade. Assim como também além das abelhas e das formigas, as vespas e os cupins também vivem em sociedade. Então, esses animais, a gente diz que são animais sociáveis, né? São animais que vivem em sociedade, dividem trabalho e cada um deles tem uma função. Então, colônia e sociedade, eles são parecidos. Só que, na colônia, esses organismos, eles estão ligados anatomicamente, fisicamente. Na sociedade, eles não estão grudados. Eles só têm uma divisão de trabalho. Mas todo mundo depende de todo mundo para sobreviver, tá? Vamos agora continuar falando de relações harmônicas, mas agora as relações harmônicas interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes, tá? Primeira relação, mutualismo. O mutualismo é uma relação onde as duas espécies envolvidas se dão bem. E ela é obrigatória, ou seja, uma espécie não consegue viver sem a outra. Exemplos que eu vou dar para vocês. Primeiro, a vaca e as bactérias do seu intestino. Então, se a gente pensar, a gente não consegue fazer digestão da celulose. Por isso que quando a gente quer fazer dieta, quer emagrecer, vamos dizer assim, a gente come bastante verdura, né? Por quê? Porque a gente não tem essa capacidade de quebrar as ligações ali e digerir a celulose.
A vaca só come planta e é gordinha, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a vaca, ela tem uma associação com umas bactérias lá no intestino dela que fazem a digestão por ela. Então, uma ajuda a outra. Olha que engraçado. A vaca, ela vai atrás do alimento, então ela fornece alimento para a bactéria. E a bactéria, em troca, ela ajuda na digestão desse alimento e dá energia para a vaca. Então, uma depende da outra. Eu não consigo separar a vaca da bactéria. Uma depende da outra. Então, é uma relação onde as duas se dão bem e que é obrigatória. Eu não consigo separá-las. Outro exemplo, os líquens. Todo mundo já deve ter visto, né? Em tronco de árvore, essas estruturas que podem ser mais coloridinhas ou são cinzas mesmo ali, do jeito que está na foto. O líquen nada mais é do que uma associação entre fungos e algas. Alga, a gente não consegue, a gente não encontra alga a não ser em ambiente aquático. E essa alga consegue viver fora da água. Por quê? Porque ela se associou com o fungo. Então a alga, ela dá o que para o fungo? Ela dá ao fungo energia, alimento, porque ela faz fotossíntese. E o que o fungo dá para ela em troca? A capacidade dela viver fora da água. Então um ajuda o outro. E eu também não consigo separar a alga do fungo. Um depende do outro. Outro exemplo, as micorrizas. Algumas plantas fazem associação com bactérias nas suas raízes. Então você pega ali esses nódulos, essas bolinhas que a gente está enxergando nas raízes da planta ali, são as micorrizas, que é a associação da raiz da planta com essas bactérias. O que uma fornece para a outra de benefício aí? A gente comentou lá na aula sobre a atmosfera que o nitrogênio ele é importante para o nosso corpo, mas que a gente não consegue respirar ele, mesmo ele sendo o gás mais abundante da atmosfera. Então a gente só consegue colocar o nitrogênio para dentro do corpo através da alimentação. As plantas, elas têm a capacidade de fixar o nitrogênio do ar. Como é que elas fazem isso? Associando-se com bactérias. Então essa associação bactéria e planta faz com que a planta consiga pegar o nitrogênio que está no ar e colocar para dentro do corpo dela. O que a bactéria ganha em troca? Alimento, energia. Por quê? Porque a planta faz fotossíntese e fornece energia, fornece alimento para a bactéria. E eu também não consigo separá-las. Tá? Então, esses três exemplos, esses três casos, são exemplos de mutualismo, onde as duas espécies envolvidas na relação são beneficiadas e é uma relação obrigatória, eu não consigo separá-la uma da outra. As duas dependem uma da outra. Tá? E quando eu digo não consigo separar, não necessariamente é separação física, porque eles não estão grudados, não, necessariamente, tá? Mas um ajuda o outro e se não tiver essa ajuda, um não sobrevive sem o outro. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que eles estão grudados, ligados anatomicamente. Às vezes estão, mas nem sempre isso é verdade. Tá? Continuando. Segunda relação harmônica interespecífica. É parecido com o mutualismo. As duas espécies se dão bem. Só que nesse caso, ela não é obrigatória. As espécies, elas vivem melhor se elas estiverem se associando, se elas tiverem essa relação ecológica entre elas. Mas se elas não tiverem, tudo bem também, elas conseguem sobreviver. Exemplos. Pássaro palito e jacaré, que é o exemplo que a gente falou no início da aula lá. O pássaro palito, então, ele vai limpando o dente do jacaré. E quando ele vai limpando o dente do jacaré, ele está tirando alimento para ele. Então as duas espécies foram beneficiadas. O pássaro ganhou o alimento, o jacaré, ele teve um dentista grátis ali, vamos dizer assim, tá? Então os dois saíram beneficiados. Mas o jacaré, ele vive muito bem sem o pássaro vive muito bem sem o jacaré. Mas quando eles estão juntos, eles vivem muito melhores. Então eles têm uma relação de amizade ali. Segundo exemplo, um exemplo bem clássico, bem bonitinho, do filme Procurando Nemo. Quando a gente via lá o pai do Nemo, eles moravam, né, dentro de uma anêmona. A anêmona é uma parente de água-viva também, ela tem filamentos urticantes, ela causa queimadura, igual a água-viva. Só que o peixe-palhaço, ele consegue viver dentro da anêmona, ele não se queima. Porque no corpo dele tem substâncias, né, que protegem ele dessas queimaduras. Qual que é o benefício dessa relação entre os dois? O peixe-palhaço, ele fica escondidinho dentro da anêmona, ele fica protegido dos predadores dele, né? Então o predador pensa 2, 3, 4, 5, 6 vezes antes de ir atrás do peixe-palhaço dentro da anêmona, porque toda vez que ele tenta chegar perto, ele é queimado e causa dor, ele não quer isso. Então ele está protegido, o peixe-palhaço está protegido lá dentro. Mas o que a anêmona ganha em troca? O peixe-palhaço não é burro. Ele faz o quê? Ele vai pegar o alimento dele e vem comer dentro da anêmona. Por quê? Porque lá ele está protegido. E sempre sobra um pouquinho de alimento para a anêmona. Então eles têm essa troca.
Peixe palhaço, ele ganha proteção, a anêmona ganha alimento. Os dois saem beneficiados. E o nosso terceiro exemplo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, mas esse aqui é um caranguejo eremita e uma anêmona também. O caranguejo eremita é um caranguejo que ele não tem uma carapaça igual a dos outros caranguejos normais. O que ele faz? Para ele ficar protegido, ele acaba pegando conchas ou objetos vazios, né? Geralmente é concha, de outros animais que já morreram e largaram essa conchinha por ali. E o que ele faz? Ele pega essa concha e dá um jeito de também pegar uma anêmona. Ele pega uma anêmona, coloca nessa concha. A anêmona do mar é um animal que ela não se locomove, ela fica fixo no substrato. Mas quando ela está em cima da concha do caranguejo eremita, ela ganha mobilidade. Ela consegue, em vez de ficar parada no oceano, cada vez que o caranguejo vai se movimentar, movimenta ela também. Então ela tem acesso a diferentes alimentos, a diferentes locais que ela não teria se ela tivesse fixa em outro local. E o que o caranguejo eremita ganha em troca? Ele ganha proteção, porque a anêmona vai queimar qualquer animal que se aproximar dele aqui. Então veja, o caranguejo ganhou a proteção da anêmona, a anêmona ganhou mobilidade. Ela consegue então se movimentar conforme o movimento do caranguejo eremita. Então nesses três casos, esses três exemplos, esses animais conseguem viver separados um do outro, sem problema. Mas eles vivem muito melhor se eles estiverem juntos. Então é uma relação que todo mundo se dá bem, mas que não é obrigatória. Ao contrário do mutualismo, que todo mundo se dava bem, mas era obrigatório. Próxima relação, o comensalismo. No caso do comensalismo, é uma relação onde uma das espécies se dá bem e para outra não faz diferença nenhuma. Então, aqui a gente está vendo o exemplo do tubarão e do peixe rêmora. Então, cada um desses peixinhos pequenininhos aqui, a gente chama de rêmora, tá? Que estão grudados no tubarão. O que acontece? A rêmora, ela fica ali grudadinha no tubarão, esperando o resto dos alimentos do tubarão. O tubarão, então, vai lá, um grande predador, pega o alimento dele, come lá e sempre sobra um pouquinho para a rêmora. Então, a rêmora fica ali junto com o tubarão, esperando o resto da comida dele. Então ela é beneficiada, ela ganha comida. E o tubarão, o que ele ganha com isso? Nada. O tubarão não faz diferença nenhuma. Não é nem bom e nem ruim. Para ele não faz diferença. Então, no caso do comensalismo, uma das espécies é beneficiada, no caso a rêmora, sem prejudicar a outra, o tubarão. Tá? Então, comensalismo, uma se dá bem e para a outra não faz diferença nenhuma. Próxima relação. Ainda é uma relação harmônica interespecífica, né? Ninguém é prejudicado, mas é em espécies diferentes. Primeira, inquilinismo. Opa, errei. Vamos lá de volta. Próxima relação, ainda é relação ecológica, harmônica, interespecífica, ou seja, ninguém se dá mal e é entre espécies diferentes. O inquilinismo. O inquilinismo, a gente pode considerar ele um tipo de comensalismo, porque aqui uma das espécies é beneficiada e a outra não faz diferença para ela, tá? Mas o caso do inquilinismo é quando um organismo vive no corpo do outro sem prejudicá-lo, tá? Então o inquilinismo não está relacionado ao resto de alimento, né? O comensalismo esperava lá o resto do alimento. O inquilinismo não. O organismo vive no corpo do outro sem causar prejuízo para ele. Aqui a gente tem um exemplo do peixe-agulha e do pepino do mar. O pepino do mar, então, é um animalzinho, né? É um equinodermo. Ele fica lá no fundo do mar e, às vezes, os peixes-agulha acabam entrando dentro do corpo do pepino do mar para quê? Para se proteger, porque ele fica escondidinho. Ele causa algum prejuízo para o pepino do mar? Nenhum. Mas ele ganha o benefício de estar escondido, de estar protegido dentro desse animal, tá? Então, inquilinismo. O inquilino é o peixe-agulha e, né, quem está cedendo o espaço para ele no corpo, no caso, é o pepino do mar. Um outro exemplo disso, gente, são as bromélias e as árvores. Todo mundo já deve ter visto o tronco de árvore que nasce umas florzinhas bem bonitinhas, que ou são bromélias ou às vezes podem ser orquídeas também, tá? Nesse caso, também é o inquilinismo. Mas como o inquilinismo ele envolve duas plantas, a gente também pode chamar de epifitismo. Então, o epifitismo é o inquilinismo que envolve duas plantas, né? Então, no caso, a bromélia vive no corpo da árvore. Causa algum prejuízo para a árvore? Nenhum. Qual que é o benefício da bromélia? Ela fica longe do chão, ela fica longe de predadores, tem mais acesso ao sol, né? Então ela tem benefícios. Então, inquilinismo, um organismo vive no corpo do outro sem causar prejuízo. Então, até agora, a gente só falou de relações harmônicas.
harmônicas, ou seja, ninguém se deu mal nessas relações. Tinha até relação que não fazia diferença para um dos organismos, mas ninguém tinha se dado mal. A partir de agora, a gente vai estudar as relações desarmônicas. No caso das relações desarmônicas, um dos organismos envolvidos não vai se dar muito bem, né? Vai acabar sendo prejudicado. Vamos ver então, primeiramente, as relações desarmônicas intraespecíficas. Então, sinalzinho de igual, porque é da mesma espécie. Carinha de triste, porque alguém vai se dar mal nessa relação, tá? Primeiro, então, canibalismo. Todo mundo já deve ter falado em canibal. Então, canibal, quando a gente pensa lá, geralmente, né, uma pessoa comendo a carne de outra pessoa. Isso é canibalismo? É. E isso ocorre no mundo animal, tá? Então, canibalismo nada mais é do que um organismo que se alimenta de outro da mesma espécie que a sua. Por exemplo, aqui, louva-a-Deus. A fêmea do louva-a-Deus, durante o acasalamento, ela acaba se alimentando do macho. Isso mesmo, eles estão acasalando, fazendo os filhotinhos, e a louva-a-Deus fêmea come o macho. Então aqui ela já comeu a cabeça, ó, perdeu a cabeça por causa da fêmea. Isso é canibalismo. Então ela está se alimentando de um animal da mesma espécie que ela. Por que ela faz isso, né? Ela está fazendo isso para garantir energia para os filhotes. O macho morreu, mas ele conseguiu cumprir a função dele, que era acasalar naquele momento, tá? Mas isso é um exemplo de canibalismo. O macho se deu bem, a fêmea se deu mal. O macho se deu mal, né? Desculpa, porque ele morreu, perdeu a cabeça. E a fêmea se deu bem, porque ela se alimentou. Segunda relação, ainda desarmônica e intraespecífica. Então, dentro da mesma espécie, tá? A competição. Competição intraespecífica é aquela competição entre dois organismos da mesma espécie. Aqui a gente deu exemplo de 3 animais, tá? Então, 2 gorilas que estão lutando por causa de alguma coisa, 2 hipopótamos. As brigas dos hipopótamos estão entre as brigas mais sangrentas do mundo animal. Eles se machucam muito, é uma briga bem feia. E aqui 2 cervos, tá? Por que os animais, ou qualquer organismo da mesma espécie, briga com outro igual a ele? Né? Por que eles estão brigando? Eles podem brigar por 3 motivos. Por alimento, né? Alimento é um recurso escasso, então eles podem brigar por causa desse alimento. Eles podem brigar por causa de território, do local onde eles vivem, né? Porque dentro desse território vai ter o alimento e vai ter também o parceiro sexual, que é o terceiro motivo de briga, tá? Então eles podem brigar por causa de um parceiro sexual. No caso do parceiro sexual, geralmente quem briga é o macho, tá? Mas não é uma regra. Existem casos em que as fêmeas brigam por causa do macho. Então aqui a gente tá vendo, né? Eles podem estar brigando por causa da fêmea, podem estar brigando por causa do alimento, podem estar brigando por causa do território. Geralmente, como na maioria das vezes são os machos que brigam, é eles que desenvolvem estruturas para auxiliar nessa briga, né? Por exemplo, força física no caso dos gorilas, os dentões aqui do hipopótamo, os chifres aqui no caso dos cervos, né? Então, eles desenvolveram estruturas que ajudam eles nessa competição. Então, quem é o mais forte geralmente é o que ganha, o que tem o chifre mais desenvolvido geralmente é o que ganha. Então, tudo isso interfere então nessa competição intraespecífica, competição entre 2 organismos da mesma espécie. Agora a gente vai passar a ver as relações desarmônicas interespecíficas, ou seja, dentro de espécies diferentes, né? 2 espécies diferentes que estão brigando por causa de alguma coisa, que estão disputando alguma coisa. Nesse caso, o que pode ser objeto de disputa? Pode ser o território e pode ser o alimento. Eles não vão brigar por causa de parceiro sexual, porque eles são espécies diferentes. Então eles brigam ou por causa de comida, ou por causa do local onde eles vivem, do local onde eles moram, tá? Um exemplo aqui. Ai, não acredito que eu falei errado. Desculpa, eu falei errado, tá? Vou falar de volta. A próxima relação que a gente vai falar é uma relação ecológica desarmônica interespecífica. 2 espécies diferentes. Primeira relação é a predação ou predatismo. O que é predação ou predatismo? O nome já está dizendo, a gente tem um predador. O predador, ele faz o quê? Ele se alimenta de outro, ele busca o outro, ele preda o outro, né? Então aqui a gente está vendo o exemplo do leão e da zebra. No caso, o leão, que é o predador, foi lá e está atacando a zebra, que é a presa, né? Então, a predação ou predatismo também está relacionado à alimentação do organismo. Parecido com o que a gente falou lá no canibalismo. Só que o canibalismo era um organismo que se alimentava do outro da mesma espécie que ele. Aqui, no caso da predação, um organismo se alimenta de outro, de uma espécie diferente da dele.
A gente também está usando o exemplo aqui da planta carnívora. A planta carnívora também, né, ela está fazendo uma predação, ela está predando um inseto aqui. Tá? Então, a gente está vendo aí dois exemplos de predação ou predatismo. Então, canibalismo e predação, eles têm coisas em comuns? Tem. Os dois estão relacionados à alimentação dos organismos. Qual que é a diferença? Canibalismo é intraespecífica, dentro da mesma espécie. Predação interespecífica, duas espécies diferentes. Próximo caso, herbivoria ou herbivorismo. No caso da herbivoria ou do herbivorismo, também está relacionado à alimentação. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de um organismo que está predando uma planta. Então é um tipo especial de predação, onde o que está sendo comido ali, vamos dizer assim, o que serve de alimento, é uma planta. Então a gente está vendo aqui no caso do bicho de preguiça e a planta, né, que bonitinho, comendo ali. Então ele está fazendo herbivoria, herbivorismo, ele está predando uma planta. E aqui também o caso da lagarta comendo a folhinha, tá? Então, herbivoria, predatismo e canibalismo são três relações ecológicas relacionadas à alimentação. Canibalismo, organismo come o outro da mesma espécie. Predação e herbivoria, organismos comem organismos de espécies diferentes da sua. Porém, um está comendo carne, no caso do predatismo, o outro está comendo planta, no caso do herbivorismo. Continuando, gente. A gente também pode ter competição interespecífica. Então, no caso da competição interespecífica, é uma competição entre duas espécies diferentes. Aqui a gente está vendo um exemplo de uma hiena e de um abutre, né? Esses dois animais, eles estão disputando a carniça ali, né? O resto de um animal que já morreu, que está aqui só os ossinhos, tá? Então, eles estão disputando o alimento. A competição interespecífica, ela pode ocorrer por dois motivos. Território e alimento, que é o caso do exemplo, tá? Não vai acontecer por causa de parceiro sexual, como era o caso do outro tipo de competição, tá? Por quê? Porque aqui são dois animais de espécies diferentes. Eles não acasalam com o mesmo animal, então eles não disputam parceiro sexual, mas eles podem disputar alimento e eles podem disputar também o território. Quase acabando os tipos de relações, gente. Parasitismo também é uma relação desarmônica, porque alguém sai prejudicado, e também é interespecífica, porque são duas espécies diferentes aqui no caso, né? Primeiro, parasitismo é uma relação onde o organismo vive no corpo do outro, só que agora ele causa prejuízo. A gente falou algo parecido quando a gente falou do inquilinismo. O inquilinismo também era um organismo vivendo no corpo do outro, só que no caso do inquilinismo, o organismo não prejudica o outro. Aqui prejudica. Então, parasitismo, o organismo vive no corpo do outro, mas ele prejudica o outro organismo. Como que isso ocorre? Tem dois exemplos aqui. Primeiro aqui a gente está vendo uma solitária dentro do intestino humano, uma foto real ali do intestino humano com uma solitária. Então, a solitária, ele é um verme que pode chegar a mais de 3 metros, tá? É um verme bem grande, bem comprido, mais fininho, como vocês estão vendo ali na foto, que vive dentro do intestino humano, tá? Então, a gente chama ele de solitária, mas na verdade o nome científico dele é tênia, tá? Mas a gente chama de solitária porque ele é sozinho dentro do intestino, ele não tem um parceiro ali junto com ele, tá? No caso desse verme, o que ele faz dentro do nosso intestino quando a gente tem, né, essa verminose? Ele rouba os nutrientes. Então, ele está parasitando a pessoa que está com esse verme lá dentro do intestino, porque ele vai roubar os nutrientes da pessoa, né? Fica ali, né, causa vários sintomas, pode ter inclusive cólica, porque é um animal bem grande, né, mas que é uma parasitose comum até aqui no Brasil. O outro tipo de parasita, esse tipo de parasita, então, no caso da tênia, no caso da solitária, da lombriga também pode ser usado de exemplo, é um parasita que fica dentro do corpo. Então, a gente chama de endoparasitismo, porque endo quer dizer dentro. Então, o endoparasitismo, o parasita fica dentro do corpo da pessoa, dentro do corpo do organismo, vamos dizer assim. O outro tipo de parasitismo é o ectoparasitismo. O ectoparasitismo é um parasita que fica pro lado de fora do corpo, tá? Por exemplo, piolho, carrapato, pulga. Aqui a gente está vendo o exemplo do carrapato e do cachorro, né? Então, carrapato é um parasita que também está roubando nutrientes, está roubando sangue ali do cachorro, mas que ele não fica dentro do corpo do cachorro, ele fica pro lado de fora do corpo. Então, a gente chama de ectoparasita, tá? Então, endoparasita fica dentro do corpo, ectoparasita fica para fora do corpo, tá? Então, a gente tem essas duas diferenças aí do parasitismo.
Então a gente viu até agora as relações ecológicas, tá? As principais delas. Agora a gente vai fazer alguns exercícios para treinar isso, porque é bastante relação mesmo, a gente precisa treinar para ver se a gente entendeu cada uma delas, tá? Vou beber uma aguinha aqui e vamos começar lá os nossos exercícios. Então, primeiro, pesquisadores advertem que onças pintadas podem ser extintas em 5 anos, se a ação de caçadores e fazendeiros da região não for impedida. Esse predador se alimenta de capivaras, pacas, tatus e herbívoros frequentes na região. Um sinal de que as onças pintadas estão desaparecendo é o fato de que onças pardas já serem encontradas com maior frequência, pois as espécies lutam pelo mesmo território. Então tem um texto falando aí um pouco da onça pintada, falou também um pouquinho da onça parda. Vamos ver o que está perguntando pra gente então. Quais as relações ecológicas encontradas entre a onça pintada e a onça parda? Então são duas onças, são duas espécies diferentes, gente. Até coloquei uma fotinha aqui para vocês verem, tá? Então a onça pintada é essa aqui, a onça parda ou sussuarana é essa aqui, tá? Então são duas onças, mas elas não são da mesma espécie, são onças de espécies diferentes. Então qual que é a relação que está tendo entre elas? Elas estão brigando por causa de alguma coisa. O texto está falando aqui pra gente, ó, que elas estão brigando por causa de território. Se elas estão brigando por causa de território, é um tipo de competição. Elas estão competindo. Então a gente já sabe que é competição. Agora, qual das duas competições que é? É a intraespecífica ou é a interespecífica? Nesse caso, a gente está falando de uma competição interespecífica, porque são duas espécies diferentes. Onça pintada, onça parda. Então a relação entre elas é uma competição interespecífica, tá? Segunda perguntinha ali. Qual que é a relação ecológica encontrada entre a onça pintada e a capivara? Aqui no texto está dizendo pra gente, ó, que esse predador, no caso a onça, se alimenta de capivara. Qual que é o nome da relação onde um organismo se alimenta de outro de uma espécie diferente? Predação ou predatismo também, tá? Então predação ou predatismo, porque a onça pintada está predando a capivara. Vamos para a próxima lá. Analise as situações a seguir e indique. Então a gente vai ver algumas imagens e vai ter que indicar 3 coisas. Primeiro, se a relação é intra ou se é interespecífica. Segundo, se a relação é harmônica ou desarmônica. E terceiro, que tipo de relação ecológica é. Então eu vou escrever aqui no cantinho, vocês enxergam aqui, deixa eu ver. E não enxergam. Então vamos só analisar ali mesmo. Eu lembro com vocês. Primeiro, está mostrando ali uma abelha e uma flor, tá? Então vamos pensar primeiro. Primeira pergunta, é intraespecífica ou interespecífica? A abelha é uma espécie, a flor é outra espécie. Então é uma relação interespecífica. São duas espécies diferentes. Depois, essa relação vai ser harmônica ou ela vai ser desarmônica? A abelha, ela está fazendo algum mal para a flor? Ou a flor fazendo algum mal para a abelha? Não. Então a gente já sabe que é uma relação harmônica. Então, uma relação interespecífica e uma relação harmônica. Agora a gente precisa descobrir qual é o nome dessa relação. Então vamos pensar o que acontece nessa interação entre as duas espécies. Primeiro, o que a flor está fornecendo para a abelha? Pólen, né? Então, ela vai lá, ela está néctar, está fornecendo alguma coisa de interesse da abelha para a alimentação. Então, está alimentando a abelha, vamos dizer assim. Segundo, a abelha, ela dá alguma coisa em troca para a flor? Dá. Por quê? Porque quando ela vai de uma flor para outra, ela vai sujando as patinhas dela de pólen. E ela vai levando pólen de uma flor para outra. Então, ela vai ajudar na reprodução dessas plantas. Então, vejam, as duas espécies saíram beneficiadas. A gente tem algumas opções, tá? Nesse caso, a relação é obrigatória ou ela não é obrigatória? Vamos pensar aqui, gente. Esses animais, eles não estão grudados, tá? Essas duas espécies não estão grudadas. A flor é um organismo, a abelha é outro organismo. Porém, se eu não tenho abelha, eu vou continuar tendo flor? Não. Por quê? Porque a flor depende dos polinizadores para poder reproduzir. Se ela não reproduz, ela não vai deixar descendentes. Então, se eu não tenho abelha, futuramente eu não vou ter mais a flor. Se eu não tenho mais a flor, eu vou ter a abelha? Também não, porque a abelha depende da flor para se alimentar.
Lógico que não sempre da mesma flor, mas se a gente pensar nessa relação onde a flor depende da abelha e da abelha depende da flor, se uma não tiver a outra vai ser prejudicada, a gente pode considerar essa relação como mutualismo, porque ela é uma relação obrigatória, né? Se uma não tiver a outra, acaba. Vamos para a próxima? Nesse caso aqui, ó, dois pássaros, que eu não sei qual espécie que é, mas estão brigando ali, ó. São dois pássaros da mesma espécie. Podem estar brigando por causa de quê? De alimento, de território, de fêmea, tá? Vamos pensar aqui. Primeiro, é uma relação intraespecífica, porque são dois animais da mesma espécie. Essa relação, ela é harmônica ou ela é desarmônica? Eles estão brigando, eles estão disputando, né? Então é desarmônica, não tem nada de harmonia aqui. Qual que é o nome desse tipo de relação? Competição. Essa competição é qual? Intraespecífica, porque eles estão competindo, né, dois animais da mesma espécie. Próximo, olha que bonitinha essa aqui. A gente está vendo ali uma capivara e um passarinho. Qual que é a relação primeiro entre o pássaro e a capivara? Então vamos pensar o que está acontecendo ali, né? Primeiro, pássaro e capivara. Relação interespecífica, porque são duas espécies diferentes. É uma relação harmônica? É uma relação harmônica. Ninguém está sendo prejudicado nessa relação. O que está acontecendo ali entre o pássaro e a capivara? Esse pássaro, ele se alimenta de parasitas, né? Por exemplo, carrapatos. Então a capivara tem os carrapatos dela ali, esse pássaro vai lá e vai limpando a capivara, ele vai se alimentar desses carrapatos. Então a capivara está fornecendo alimento para o pássaro e o pássaro está limpando a capivara. Então essa é uma relação harmônica, interespecífica. Qual que é o nome da relação onde os dois se ajudam? E que não é obrigatória, porque o pássaro pode se alimentar em outro local, de outro animal qualquer, e a capivara também pode ficar com o carrapato, não vai ser interessante para ela, mas ela pode. Esse tipo de relação a gente chama de protocooperação, porque os dois se ajudam, mas não é obrigatório, eles conseguem viver separados, a capivara e o pássaro, tá? Mas aqui nesse desenho a gente ainda tem outras relações. Eu quero saber também qual que é a relação entre a capivara e o carrapato. Capivara e carrapato, dois animais diferentes, então é uma relação interespecífica, né? Se é uma relação interespecífica, vamos pensar se é harmônica ou desarmônica. O carrapato causa algum mal para a capivara? Sim, ele está roubando o sangue dela, roubando nutrientes dela. Então ele está causando mal para ela. Então é uma relação interespecífica e é uma relação desarmônica, tá? Que tipo de relação é essa? Parasitismo, né? O carrapato, ele está parasitando a capivara. Qual o parasitismo que é? É o ectoparasitismo ou é o endoparasitismo? O carrapato está para o lado de fora do corpo. Então é um tipo de ectoparasitismo, tá? Então, relação entre capivara e carrapato. Interespecífica, desarmônica, um ectoparasitismo, tá? Porque o parasita está para o lado de fora. Só seria endoparasita se fosse, por exemplo, uma lombriga da capivara. Aí seria endoparasita. E a terceira e última relação desse slide? Qual que é a relação entre o carrapato e o pássaro? Então, primeiro, carrapato e pássaro, duas espécies diferentes. Se são duas espécies diferentes, relação interespecífica. Carrapato e o pássaro, alguém se dá mal nessa relação? O carrapato, né? Porque ele é comido pelo pássaro. Qual que é o nome dessa relação, então? Predação. O pássaro está predando o carrapato, ou então predatismo pode ser também, tá? Então, a gente conseguiu desvendar todos os mistérios desse slide aí. Vamos pro próximo. Agora já é outra questão, tá? Vamos ler o que está dizendo ali o texto. Depois de agarrar-se na língua do hospedeiro, o piolho suga o sangue do peixe, cresce até interromper a circulação sanguínea do músculo, a língua cai, o piolho fica no lugar da língua... Opa! Vamos de volta a ler. Desculpa, vou fazer de volta, tá? Próxima questão. Depois de agarrar-se na língua do hospedeiro, o piolho suga o sangue do peixe, cresce até interromper a circulação sanguínea do músculo. A língua cai, o piolho fica no lugar e substitui a língua do peixe até o fim de sua vida. Sim, os dois continuam vivos e operantes depois da invasão inconveniente. O bichinho fica lá de buenas, comendo os restos da comida da boca do peixe, aproveitando a vista, curtindo como se não incomodasse ninguém. Olha só que coisa mais estranha, né? O bichinho ali, ele se agarra na língua, faz com que caia a língua e fica ocupando o lugar da língua. Então vamos ver o que está dizendo ali. Qual é a relação ecológica presente no texto?
A gente já sabe que é um parasitismo, né? Esse bichinho, ele tá parasitando o peixe. Mas que tipo de parasitismo é esse? Ele não tá dentro. Vamos dizer que essa parte aqui a gente não considera ainda como se fosse dentro, né? Então a gente pode considerar um ectoparasitismo. Próxima lá, gente, pra gente acabar logo. O brejo, implantado na Praça da Biodiversidade, não é criador do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da zika, do chikungunya e também da febre amarela. O brejo é um ecossistema equilibrado, ou seja, tem predadores. E esse é um dos principais motivos que garante que o espelho da água não seja o criador do mosquito transmissor de dengue. Os animais que habitam o local, como os sapos, girinos e lagartos, acabam se alimentando das larvas dos insetos. Após ler o trecho da reportagem acima, responda. Letra A. Quais as relações ecológicas que aparecem no texto? Então vamos pensar lá. Primeiro, a gente tem a relação ecológica entre ali o sapo, o lagarto e o girino e o mosquito, as larvas do mosquito. Eles se alimentam. Então esse tipo de relação é predação, né? Eles predam a larva do mosquito. Mas a gente pode ter mais uma relação. Se a gente considerar que sapo, girino e lagarto eles se alimentam das mesmas larvas, eles estão competindo. Então a gente também tem uma competição interespecífica, tá? Letra B. Quais seriam as consequências da retirada dos sapos e lagartos desse brejo? O que ia acontecer se a gente tirasse esses animais do brejo? O texto mesmo já está dizendo. Iam se desenvolver as larvas do mosquito da dengue, por exemplo. E a gente ia ter um surto de dengue na cidade, poderia acontecer, né? Ou de febre amarela, ou de zika, ou do chikungunya. Então, quando a gente retira um organismo do habitat dele, do ecossistema dele, a gente acaba causando um desequilíbrio. Né? E pode ter aí o surto da dengue. Então, não tirem esses bichinhos do brejo, gente. Então, nessa aula, a gente estudou o quê, gente? As relações ecológicas, as harmônicas, as desarmônicas, as intraespecíficas e as interespecíficas. Vamos fazer um quiz rapidinho para ver se vocês sabem bem as relações. Número 1. Relações ecológicas são interações existentes entre os seres vivos, interações entre seres vivos e meio ambiente, conjunto de todos os seres vivos de um local ou conjunto de fatores bióticos e abióticos. Gente, a gente falou bastante, né? Relação ecológica são as interações que existem entre os seres vivos. Próxima. Comensalismo é uma relação do tipo. Letra A, B, C ou D, gente. Leiam aí com cuidado. Então vamos pensar com carinho ali. Ó. Comensalismo é desarmônica? Não é. Então já não pode ser nem a letra A nem a letra B, porque a gente sabe que ela é harmônica. É uma relação do tipo interespecífica ou interespecífica? O comensalismo, para quem não lembra, é aquele caso do tubarão e da rêmora, que a rêmora fica esperando o resto da comida do tubarão. Então ela é harmônica porque não prejudica ninguém e é interespecífica porque são duas espécies diferentes. Próxima. As relações harmônicas são aquelas onde? Vejam aí e me digam. Vamos achar ali a resposta certa então, gente. Todos os organismos envolvidos são prejudicados? A harmonia não tem prejudicação, ninguém é prejudicado, né? Letra B. Nenhum dos organismos envolvidos é prejudicado. Então a letra B, gente, ninguém é prejudicado. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. Um dos organismos envolvidos é prejudicado? Não. Letra D. Todos os organismos são obrigatoriamente beneficiados? Não, gente. A gente viu o caso do comensalismo. O tubarão não é beneficiado. E mesmo assim é uma relação harmônica, tá? Próxima. A relação ecológica do tipo colônia é caracterizada por... Então vamos lembrar que a colônia é aquele caso da caravela, por exemplo, tá? O que caracteriza então a caravela, essa relação da colônia aí? Letra A. Ser uma relação interespecífica? Não, porque são animais da mesma espécie, então não pode ser. Vamos para a letra B. Ser uma relação intraespecífica, onde há divisão de trabalho? Até poderia, vamos ver as outras. Uma relação intraespecífica, onde os organismos estão ligados fisicamente? Sim. Né? Então, no caso da caravela, lá os pólipos estão grudadinhos. Então, letra C. Próxima. Qual o nome dado à relação ecológica onde um organismo vive no corpo de outro sem prejudicá-lo ou beneficiá-lo? Letra A, parasitismo? Parasitismo tem alguém prejudicado. Letra B, inquilinismo? Sim, o inquilinismo, um organismo vive no corpo do outro sem prejudicá-lo. Próximo. Qual a relação ecológica? Onde um organismo se alimenta de outro organismo da mesma espécie. A gente lembra lá do louva-a-Deus, né? Canibalismo.
Um organismo está comendo o outro que é igual a ele. 7. Qual das relações ecológicas é harmônica intraespecífica? Então vamos ver quais são as opções que a gente tem aqui, ó. Protocooperação. Protocooperação é harmônica, gente, mas são duas espécies diferentes, então não é intraespecífica. Letra B, mutualismo. Mesma coisa, é harmônica, mas são duas espécies diferentes. Letra C, sociedade. Sim, sociedade é o caso das abelhas, por exemplo, né? Todo mundo se dá bem, então é harmônica, e é intraespecífica porque é dentro da mesma espécie. Próxima. A relação entre a pulga e o cachorro é considerada. Então vamos pensar. A pulga é um parasita do cachorro, então a gente já sabe que é parasitismo. Letra A, é o ectoparasitismo ou é a letra B, o endoparasitismo? A pulga fica pro lado de fora do corpo do cachorro, então é o ectoparasitismo. Letra A. 9. Líquens são resultados da associação ecológica obrigatória entre fungos e algas, em que ambos os organismos são beneficiados com essa relação. Trata-se de um caso de... Então, primeiro, o texto já está dizendo pra gente que a associação ecológica é obrigatória. Se a relação é obrigatória, a gente já sabe que é o mutualismo, né? Todo mundo se dá bem e é obrigatório. E a última, para encerrar de vez essa matéria, na ecologia pode-se considerar como exemplo de competição interespecífica. Então, competição interespecífica, briga por causa de alguma coisa, interespecífica, duas espécies diferentes, tá? Letra A, 2 gorilas disputando fêmeas. É competição? É, mas é intraespecífica. Letra B, sapo e lagartixa disputando alimento. Sim, né? Eles estão disputando um alimento, que era o caso do brejo lá, podia ser também, né? Vamos ver as outras. Letra C, Messi e Cristiano Ronaldo disputando o prêmio de melhor jogador. Para começar, isso não é uma relação ecológica, isso é uma relação profissional, vamos dizer assim. E se a gente fosse considerar, também é intraespecífica, porque tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo são da mesma espécie. E a última, onça pintada e onça parda disputando território. Também, gente, essa questão está com duas questões... Essa questão está com duas alternativas certas, letra B e letra D, né? Então B é o sapo e a lagartixa disputando alimentos, são duas espécies diferentes, e letra D é a onça pintada e a onça parda disputando território. Então aqui está com duas alternativas corretas, tá? Gente, a aula acabou, espero encontrar vocês na próxima, tá? Aproveitem bastante, façam os exercícios também, e relação ecológica é muito legal de estudar. Estudem com carinho, com atenção, vocês vão ver que tem muita coisa interessante para ler, muita coisa interessante para estudar sobre essa parte de ecologia, tá? Até a próxima!